Sabe aquela sensação de que tem um tribunal dentro da nossa cabeça julgando cada pensamento nosso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, explorando a República do Devaneio. É uma obra que é, na verdade, uma viagem poética, filosófica, tanto pela sociedade quanto pela nossa própria alma. E olha só, essa frase já nos joga direto no meio do fogo, não é mesmo? Ela nos coloca na hora num julgamento, mas não num tribunal de pedra, não. E sim no tribunal da nossa própria mente, um lugar onde os nossos instintos mais básicos, mais primitivos, se tornam os nossos próprios inquisidores. E é essa inquisição interna que nos leva para a metáfora central da obra, a tal da República do Devaneio. E não estamos falando de um país real, com fronteiras e tudo mais. A ideia aqui é um espaço dentro de nós, quase um laboratório, onde os pensamentos mais íntimos e as falhas da sociedade são examinadas sob um microscópio, e um microscópio bem implacável. Tá, então, como é que funciona essa república? O autor descreve como um julgamento sem fim, quase um pesadelo que nós mesmos criamos. Imagina um lugar onde cada passo em falso é punido e todas as nossas maiores aspirações são vistas como meras ilusões. É um lugar de uma autoanálise brutal mesmo. E quais são as acusações nesse tribunal da alma, afinal? O texto não alivia. A gente é acusado de sentimentos falsos, da maldade que praticamos no dia a dia e de como, nesse processo todo, a gente acaba transformando nossos corações em simples máquinas de pulsar, sabe? Vazias de emoção de verdade. Agora, vamos sair um pouquinho da mente para ver como essa crítica se expande para o mundo lá fora, para aquilo que o autor chama de o veneno da sociedade. O primeiro veneno que o autor aponta é essa busca incessante e corruptora pelo poder. É como se fosse um jogo de xadrez em que as regras foram quebradas, sabe? E o próprio tabuleiro está se desfazendo, consumindo tudo e todos ao redor. E qual é o preço desse jogo de poder? Essa citação é cortante. As conexões humanas, as amizades, são as primeiras vítimas. A busca pelo poder acaba nos isolando e, no fim, nos destrói por dentro. O segundo veneno é a ganância. Aqui, ela é retratada como uma fome que não acaba nunca, uma fome insaciável por riqueza. O texto sugere que essa fome não só nos corrompe, mas nos desumaniza por completo, nos esvaziando por dentro. É uma imagem muito forte, né? Somos comparados a ratos, trocando a nossa humanidade por um cofre vazio. É uma crítica devastadora ao materialismo que domina nossa sociedade. E aqui o texto faz uma pergunta bem provocadora. O que aconteceu com os nossos ideais mais nobres? Ele coloca lado a lado a promessa do iluminismo, de razão e luz, com o que o autor chama, de forma bem chocante, de uma nova era nazista de egoísmo e opressão. É um contraste brutal que nos força a refletir sobre o rumo que a gente tomou. Agora, o que é bem interessante aqui é como a destruição é colocada. Não é um evento único, uma explosão, mas uma queima lenta, um esgotamento que no final deixa só a memória do que foi perdido. Uma felicidade que virou cinzas. Depois de ver as cinzas da sociedade, o foco se volta para dentro, para o espelho da alma, onde a batalha pessoal do eu é talvez ainda mais complexa e dolorosa. E aqui a gente encontra o conflito central da identidade. Aquela sensação de que não somos quem vemos no espelho, mas sim o reflexo que os outros percebem. A ideia de que somos definidos mais por como os outros nos veem do que por quem realmente somos por dentro. E para explorar esse mundo interior, o autor nos presenteia com uma série de poemas sobre um amor não correspondido. Tudo começa com essa idealização quase pura, onde a pessoa amada é tão poderosa que até a menção da morte se torna uma fonte de vida. Mas essa idealização se transforma. O sentimento se aprofunda e vira uma obsessão. E aqui está o paradoxo. É algo santo porque é verdadeiro, mas ao mesmo tempo é errado por ser doentio. É o amor na sua forma mais pura e ao mesmo tempo mais perigosa. E então, vem a virada. A dor se transforma. A obsessão dá lugar a um momento de clareza, de gratidão. O autor percebe que essa experiência, por mais difícil que tenha sido, ensinou uma lição valiosa sobre a própria amizade. O amor, no fim, se transforma em aprendizado. Toda essa jornada de dor e aprendizado leva à criação de um conceito fascinante, o adrenalítico. Pense nisso como uma força interior selvagem, uma coragem que todo mundo tem, mas que muitas vezes fica escondida sob uma aparência calma. É o nosso poder secreto esperando para ser liberado.
Depois de explorar o caos externo da sociedade e o caos interno da alma, a obra começa uma busca. Uma busca cuidadosa por esperança e por um novo começo. Isso nos leva à questão fundamental que a obra propõe. Depois de toda essa escuridão, de um mundo em cinzas e uma alma em batalha, onde é que a gente encontra esperança? A narrativa muda de tom, passando da crítica para uma busca ativa por uma saída. E a resposta vem numa metáfora linda, a metáfora do cultivo. Para algo novo nascer, primeiro a gente precisa ser o solo, reconhecer que somos a base para o crescimento. Depois, encontrar água, refletindo para purificar o coração. E, por fim, receber a luz, entendendo que a verdadeira nutrição vem de algo maior. É um processo de preparar o nosso terreno interior. Essa é uma reflexão poderosa sobre a ponte entre os nossos sonhos e a realidade. É um lembrete de que, embora nem todo sonho se torne realidade, toda grande realização no mundo um dia começou como um simples sonho dentro de alguém. E aqui, finalmente, um vislumbre de pura euforia. Aquele sentimento elétrico de que um sonho está prestes a se tornar real. É a virada definitiva do texto em direção ao otimismo, à esperança. E a gente termina assim, sabe? Com essa pergunta do autor ecoando, para todo mundo. Depois dessa jornada toda de crítica, de autoconhecimento, a questão final fica no ar. É um convite para olhar para dentro. Na nossa própria República do Devaneio, que sementes estamos plantando? O que a gente está nutrindo para o futuro?